Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa terça-feira, 26 de março. Tô aqui mais uma vez pra gente poder seguir falando sobre o Botafogo. E novamente, o assunto é a busca pelo treinador. Tô totalmente ciente de que você já deve estar de saco cheio de ouvir falar sobre essa história, porque afinal de contas a gente já tá nessa há um tempão. Traz perfil desse, traz perfil daquele, atualiza aqui, atualiza ali, mas martelo batido que é bom até agora nada, não é verdade? Mas não tem jeito, enquanto o Botafogo não sacramentar essa história, enquanto o Botafogo, o Textor especialmente, não bateu o martelo, ó, esse é o novo técnico do Botafogo, a gente tem que continuar trazendo as atualizações aqui. E é o caso desse vídeo, tem uma atualização vinda do Gentili, lá do Fogão Net, que eu preciso, claro, passar para você. Também vou passar aqui alguns pontos interessantes sobre o Pedro Martins, que segundo o Globo, em matéria publicada ontem, é uma das prioridades da diretoria. A gente já sabe que o nome do Pedro Martins está sendo falado já faz algum tempo e eu aproveitei para estudar um pouco mais o perfil do profissional e eu faço questão de trazer aqui para você alguns elementos muito interessantes da visão de Pedro Martins sobre treinar uma equipe de futebol, sobre aquilo que ele entende ser o necessário e as suas preferências para poder fazer um bom trabalho. Também vou destacar aqui a partida de amanhã entre Boa Vista e Botafogo, primeira partida da final da Taça Rio, e comentar qual vai ser a arbitragem da partida de estreia do Botafogo na fase de grupos da Copa Libertadores diante da equipe do Júnior Barranquilla. São esses os temas que a gente vai trocar uma ideia por aqui nesse vídeo. E claro, eu convido você a deixar o seu like, a se inscrever aqui no canal para que a gente possa alcançar os 44 mil inscritos e a compartilhar esse conteúdo nos seus grupos do WhatsApp e redes sociais, porque certamente vai ajudar pra caramba no desenvolvimento aqui do nosso trabalho. Beleza? Sempre destacando, esse é o quarto conteúdo do dia e ainda teremos um quinto. Às 22h05, eu, Ricardo Azambuja e Alan do Visão Botafoguense, o nosso glorioso Guina, estaremos aqui juntos para poder trocar uma ideia com a rapaziada. Você é nosso convidado. Dito isso, vamos em frente. Vamos começar falando aqui sobre a arbitragem da partida de estreia na fase de grupos da Copa Libertadores. Botafogo e Júnior Barranquilla, 3 de abril, às 19 horas, no estádio Newton Santos, com mais de 25 mil ingressos já garantidos. E a gente deve chegar a 35, 37, quiçá 39 mil botafoguenses na partida de estreia da Copa Libertadores, fase de grupos, claro. Porque a gente já está jogando a Libertadores, afinal de contas, fase 2 e 3 não foi uma ilusão de ótica. A arbitragem para essa partida foi definida pela Conmebol e vai ser o Christian Garay, árbitro daquela partida contra o Aurora lá em Cochabamba. Fez uma arbitragem muito justa. Deu cartão amarelo para cá, deu cartão amarelo para lá, marcou o pênalti para o Botafogo com o auxílio do VAR, é bom que se lembre, que se diga, mas no geral fez uma arbitragem, na minha opinião, justa. E que seja assim no estádio Newton Santos contra o Júnior Barranquilla, que a arbitragem não nos dê dor de cabeça, porque tudo que a gente mais deseja é um árbitro que simplesmente faça o seu trabalho e ninguém tenha que reparar na figura. Essa é a grande verdade. Então tá aí. Esse é o árbitro para essa partida de estreia da fase de grupos da Copa Libertadores. Sobre Boa Vista e Botafogo, o jogo acontece amanhã em Bacaxá. Fábio Matias vem preparando a equipe e fica aquela dúvida: qual equipe será mandada a campo? Ontem, inclusive, eu fiz um vídeo aqui para o canal levantando essa bola. Se você fosse o treinador, qual equipe você mandaria a campo? Você colocaria algum titular? Não colocaria? Eu me preocupo, conforme eu disse, com ritmo competitivo. O último jogo do Botafogo aconteceu no dia 17 de março. Amanhã, portanto, completamos 10 dias sem o Botafogo entrar em campo. Só que se os titulares não jogarem, se a gente colocar tanto quarta quanto domingo os titulares numa redoma de vidro, a gente vai chegar para o jogo contra o Júnior Barranquilla tendo 17 dias de inatividade. E claro, quando eu digo inatividade, é ausência de partidas oficiais. Porque tivemos 4 dias de folga para os jogadores. No dia 22 eles voltaram a treinar. Então trabalhar, eles estão trabalhando. Mas uma coisa é treinar, outra coisa é jogar. O nível de intensidade exigido ali é muito elevado e cria aquele desgaste dos jogos. Então eu tenho essa preocupação, sendo muito honesto. Titulares sem ritmo de jogo para enfrentar uma equipe que vai fazer uma viagem desgastante, é verdade, da Colômbia para o Rio de Janeiro, vai ser de Barranquilla, mais especificamente para o Rio de Janeiro,
É uma viagem que exige ali uma logística bem pensada para você tentar minimizar ou mesmo reduzir o desgaste desse deslocamento. Eles que se virem quanto a isso, a gente vai estar em casa afinal de contas. Mas é uma equipe, o Júnior Barranquilla, que vem em ritmo competitivo. E o Botafogo está só treinando, depois de um tempo ali, né, de folga e tal, mas só fazendo aqueles treinamentos. Tô curiosíssimo para saber o que Fábio Matias vai fazer, cara. Curiosíssimo, de verdade. Eu já falei aqui, eu colocaria alguns titulares na quarta-feira, não todos de repente, mas alguns, para poder começar a dar aquela rodagem, né, ganhar ritmo de novo, voltar a esse ritmo competitivo. E no domingo, se fosse necessário. Porque no domingo, Fogão, a gente vai estar com 2 dias só de treinamento para poder novamente entrar em campo. A gente vai ter segunda e terça. Normalmente na segunda-feira você faria um regenerativo. Na terça-feira você faz o pré-jogo. Nem tem como fazer uma atividade ali muito desenvolvida, muito elaborada. E aí você vai para jogo de novo, um jogo importantíssimo, claro. Não tem nem comparação. O que é domingo, o que é quarta-feira, né? Qual é o jogo mais importante? Não tem nem por que ficar falando sobre isso. Agora, ritmo competitivo realmente é algo que o Fábio Matias vai ter que se preocupar. Vamos aguardar. Se ele for com os titulares, dá pra gente imaginar que o Botafogo vai entrar em campo com Gatito, Damian, Lucas Halter, Barbosa, Marçal. Tô achando que o Marçal tá ganhando essa vaga, tá? Eu tô achando que o Marçal tá ganhando essa vaga. No meio de campo, Danilo, Marlon, Eduardo, Júnior Santos, Savarino e Tiquinho Soares. Se ele decidir entrar com os titulares. Se ele decidir entrar com uma equipe alternativa, aí realmente a gente pode ter 4, 5 mudanças até nesse 11 inicial, dá para imaginar. Teremos que aguardar pelo menos a lista de relacionados. Com a lista de relacionados, de repente na live de 10 e 5 da noite, a gente consegue trocar uma ideia sobre isso. Será que o Botafogo vai divulgar essa lista de relacionados? Eu espero que sim. Sobre busca pelo treinador, falando agora sobre isso, Fogão, o Gentili na live do Fogão Net, ali de 2 da tarde, o Gentili trouxe a informação de que esse terceiro nome, que ninguém descobriu ainda, e que segundo a ESPN, inclusive, o Botafogo está tentando blindar de todas as maneiras possíveis vazamentos, justamente para não repetir o que aconteceu com o Luiz Castro, tá? Sobre essa questão de o nome do Luiz Castro surgiu no noticiário, o Corinthians, apareceu para tentar a contratação do profissional. Você lembra bem como é que aconteceu, teve toda uma disputa, os corintianos achando que iam levar, tirando um sarro danado e tal, aquilo tudo, e no fim das contas o Castro assinou com o Botafogo. E o Botafogo, né, através da figura do Textor, ele está preocupado com isso. Esse terceiro nome ninguém sabe. Pedro Martins, a gente ficou sabendo, o Kik Setien, o próprio Textor confirmou ao São Geneto do Fogão Net de que sim, ele fez contato com o treinador, o próprio Textor falou sobre isso, mas sem proposta formalizada, tá? Sem proposta formalizada. E aí esse terceiro nome, guardado a 7 chaves, pode ser esse nome que vai chegar no Botafogo. Ou seja, e lá vamos nós. E lá vamos nós, porque se for esse terceiro nome que ninguém sabe, vai ser uma surpresa para geral. Você pode até chutar um nome aqui, outro ali, mas vai acabar sendo uma surpresa para todo mundo. Nas redes sociais, por exemplo, se falou de Paulo Fonseca, mas na minha opinião não faz o menor sentido. Paulo Fonseca está no Lille da França, na 4ª colocação, lutando para classificar a equipe para a próxima Champions, está muito bem. E se não permanecer na equipe francesa, já que seu contrato se encerra no meio desse ano, acredito que o Lille vai tentar renovar. Mas de repente surge uma outra equipe europeia de olho no treinador, porque gostou do trabalho que ele fez, alguma coisa nesse sentido. Então eu não acredito em Paulo Fonseca, de verdade. Seria uma surpresa daquelas, o cara que está colocando o Lille na Champions League, de repente, para a próxima temporada, de repente vem para a América do Sul, sabe? Uma coisa não se conecta à outra, vamos ser sinceros. O treinador que está indo muito bem na Europa, não faz sentido nenhum ele sair da Europa e vir para a América do Sul, essa é a grande verdade. Então assim, Pedro Martins, eu entendo que é um nome que está realmente no topo de prioridade ali. Agora, vai ser o próximo técnico do Botafogo? Não faço ideia. Realmente não faço ideia. O que eu faço ideia é que eu anotei alguns pontos interessantes sobre a participação de Pedro Martins no programa Pitch Invaders da Futuri, que é um canal bem interessante aqui. A Futuri, inclusive, chegou a ser parceira do Botafogo na época de associação ainda, não sei se você lembra, para fazer prospecção de jogadores, né, mapear mercado e tudo mais. Mas acabou que a parceria durou pouquíssimo e tal, e seguiram a vida, né, fazendo os conteúdos no YouTube e tudo mais. E faz um trabalho bem interessante. E nesse programa, Pitch Invaders, o Pedro Martins ele falou algumas questões que eu anotei aqui, eu quero trazer alguns pontos que eu achei bem interessantes.
visões do Pedro Martins sobre futebol, tá? Ele busca entender e estudar a fundo a realidade local e da história do clube, suas raízes, para adaptar suas ideias de trabalho e fazer o processo dar certo. A adaptação ao contexto é chave para Pedro Martins. Gosta de ser próximo dos atletas, mas deixando clara a hierarquia na relação. E no começo de cada trabalho ele busca fazer reuniões individualizadas com cada jogador. Eu achei isso super interessante para você realmente poder ter uma ideia de como cada jogador se sente à vontade dentro de campo, a sua função preferida. Ele busca ter esse contato, essa proximidade com cada atleta do elenco, sempre deixando bem evidente para todos que existe essa hierarquia. Ele tem proximidade, mas eu sou o treinador, vocês são os comandados, e é isso aí. Na minha opinião tá certo, porque tu pode ser próximo dos atletas, mas tem que ter realmente esse distanciamento em dado momento. Isso, na minha opinião, é importante. Tem um modelo de jogo base, mas há um trabalho muito forte em função da estratégia, não para adaptar seu processo de jogo ao adversário, mas sim para explorar ao máximo as fraquezas dos times que irá enfrentar. O processo de treino é fundamental, muito importante na visão de Pedro Martins. Pode variar taticamente a equipe de acordo com a avaliação ou observação do adversário ou do próprio momento da nossa equipe. Não fique engessado numa única ideia tática. Processo de avaliação é contínuo. O período inicial de 4 semanas do trabalho do Pedro Martins, ele entende que é fundamental, porque é um momento onde você consegue passar os seus conceitos aos jogadores e é nesse prazo que os atletas fazem aquela assimilação. Então essas 4 semanas iniciais do Pedro Martins comandando as suas equipes, ele entende que é realmente um momento assim chave dessa relação. Seu trabalho tem também o grande objetivo de potencializar e promover jogadores para eventualmente serem vendidos. Ele entende que isso é importante para a direção dos clubes que ele acaba treinando, e isso é verdade, não tem como fugir disso, é realidade de mercado. Gosta de jogar no 4-2-3-1 com um pivô ofensivo, Tiquinho Soares, por exemplo. Ele, inclusive, treinou Tiquinho Soares no Olympiacos. Gosta de um camisa 8 que seja box-to-box, aquele cara que vai de área a área, Marlon Freitas. O próprio Textor falou sobre isso outro dia. Gosta de ter 2 alas, sendo laterais no caso, que tenha profundidade, que vá na linha de fundo, e outro que possa trabalhar melhor por dentro, para poder fazer aquele balanço defensivo, e de pontas que tenham mobilidade. Isso ele vai encontrar no Botafogo, caso ele venha a ser o técnico. Esse é um ponto que tem que ser destacado, claro. Trabalha muito a bola parada, seja ofensiva e defensiva, e todas as fases do jogo são muito treinadas, tá? Com muitas variações, inclusive, mas em alguns momentos dá ênfase aquilo que ele entende, a equipe foi perdendo um pouquinho de identidade ao longo do tempo. Aí ele até dá um exemplo de posse de bola. Se a nossa equipe está mantendo boa posse de bola, mas eventualmente passa a ter uma posse de bola horrível, a gente vai dar mais ênfase nisso, para poder reforçar na mente dos jogadores aquilo que é preciso ser feito para fazer a manutenção da posse da bola e o nosso estilo de jogo ser executado. Também destacou aqui que não gosta de perder tempo com fase de aquecimento nos treinamentos, que a parte tática, técnica, é trabalhada junto da parte física e antes dos treinamentos sempre tem trabalho de prevenção de lesões. É adepto da tecnologia, mas não fica refém disso. Ele sempre foca naquilo que é mais importante na visão dele, naquele momento. A comissão técnica dele está com ele há 13 anos, então é uma comissão que já está muito familiarizada com os métodos e tudo mais, com o processo de trabalho. Busca construir uma equipe com personalidade, com cultura de jogo e mentalmente forte para buscar a vitória sempre. Essa parte aqui me agradou profundamente, de verdade. Mentalmente forte para buscar a vitória sempre. Um treinador que realmente tem isso muito enraizado nele. E eu gostei. Suas equipes normalmente gostam de pressionar, pois o treinador não gosta de esperar. A questão de fase defensiva, ele não é muito de ficar deixando a equipe lá atrás e tal, isso também me agrada. E certamente agrada ao Textor. Agora, pode agradar a mim, a você, tem que saber se agrada ao Textor e se o Textor consegue chegar no entendimento, não só com ele, como com a Algarafa. Vamos ver, cara. É mais um nome aí, esse terceiro nome que ninguém sabe pode estar ganhando força. Vamos aguardar, conforme eu sempre venho falando, o desenrolar dessa história. Não tem jeito. Será que teremos mais algumas atualizações ou o nome será conhecido em breve? Vamos acompanhar. Quero saber sua opinião sobre tudo isso, Fogão, então deixe seu comentário aqui embaixo e lembre-se, 22h05 estaremos ao vivo aqui. Eu, Ricardo Zambuja e Alan do Visão Botafoguense. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco.